Eu vou mostrar aqui a resolução do terceiro desafio de uma série de desafios JavaScript que eu estou postando lá no Instagram, passando pelos conceitos mais básicos, desde comparação, tipos de variáveis, operações aritméticas, entre outras coisas que ainda vão vir nos próximos desafios. Se você não me segue lá no Instagram, o link está aqui na descrição e lá você pode conferir os desafios anteriores, bem como os próximos que são postados diariamente. E o terceiro desafio é o seguinte: escreva uma função que recebe 6 parâmetros a, b, c, d e f, faça a soma de a com b, o resultado da soma subtraia o valor de C, o resultado da subtração multiplique por D e faça a divisão por E, e para finalizar, faça o resultado elevado à potência de F. E aqui então a gente tem a função para completar e alguns casos de uso para executar e verificar se dá esse resultado que está aqui do lado. Aqui também tem algumas dicas do que vai ser preciso utilizar, como os operadores de adição, subtração, multiplicação, divisão e o expoente, também podendo utilizar o math.poll para fazer a potência. Primeiramente eu vou fazer essas operações individualmente e depois eu vou simplificar em apenas uma linha. Sendo essa a razão da última dica aqui embaixo que diz: pode ser que você precise incluir parênteses. Então a gente vai chegar lá. Aqui eu estou utilizando o CodePen para implementar os desafios, que é um editor online com uma versão gratuita, e assim não precisa ter nada instalado no computador. Só abrir o navegador, abrir o site e então implementar como eu vou fazer aqui. Como eu falei, primeiro eu vou fazer as operações separadamente e depois eu vou unir tudo em apenas uma linha. A primeira coisa é faça a soma de A com B. Soma A mais B. O resultado da soma subtraia o valor de C. Soma menos C. O resultado da subtração multiplique por D e faça a divisão por E. E por fim, faça o resultado elevado à potência de F. E aqui tem duas formas da gente fazer a potência, ou utilizando 2 asteriscos, ou então a gente pode fazer o math.poll, que vai também dar o mesmo resultado, mas eu vou utilizar da forma mais simplificada, que é utilizando apenas 2 asteriscos. Vou colocar aqui o retorno, então a gente pode rodar para ver se isso aqui vai realmente retornar os valores esperados. Retornou corretamente, então agora eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar todas essas linhas e transformar em apenas uma linha. Eu vou apagar tudo isso aqui e vou começar então a escrever aqui a minha operação. Primeiramente, eu tenho que fazer a soma de A com B. Bom, eu já vou colocar por parênteses, porque é a primeira operação, e multiplicação e divisão, ela se sobrepõem à soma. Então, como eu quero que ela execute primeiro, ela necessariamente tem que estar entre parênteses. A mais B. O resultado da soma subtraia o valor de C. De novo, como a multiplicação ela vem depois, eu tenho que colocar então entre parênteses novamente. Menos C. O resultado da subtração multiplique por D e faça divisão por E. Como depois a gente vai ter a potência, e a potência ela vai se sobressair entre a divisão e a multiplicação, eu também vou colocar os dois aqui entre parênteses. Só que aqui eu não preciso colocar o D e o E separado por parênteses, porque aqui ele vai seguir na ordem que está escrito, e na verdade tanto faz se ele dividir o D por E primeiro e depois multiplicar pelo restante, vai dar o mesmo resultado. E por fim, fazer então a potência, fazer o resultado elevado à potência de F. Então, asterisco, asterisco, F. Vou limpar o console e vou rodar novamente. E como a gente pode ver, deu o mesmo resultado. Então, todas aquelas linhas que eu fiz apenas para exemplificar as operações separadamente, é possível fazer em apenas uma linha, apenas ficando atento nos parênteses e na ordem que as operações elas têm que ocorrer. Para esse vídeo seria isso, e amanhã eu volto com a resolução do próximo desafio.